Coisa julgada, questão 3, coisa julgada. Sobre a coisa julgada do CDC aplicada às ações coletivas, é correto afirmar que os efeitos da coisa julgada para os coletivos, estricto senso difuso, não prejudicam os interesses dos direitos individuais homogêneos coletivos integrantes dos individuais homogêneos, não prejudicam os interesses e direitos individuais. Ó, direitos individuais, a confusão. Direitos individuais dos direitos coletivos. Prejudica sim. O efeito da coisa julgada. Olha que pegadinha boa, ó. O efeito da coisa julgada para os direitos coletivo e difuso prejudica o direito coletivo. O efeito do direito coletivo prejudica o direito coletivo. Tá errado. Aqui tá tentando colocar a palavra individual para te confundir com homogêneo aqui, né? Na hipótese de direitos difusos, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsorte poderão propor nova indenização? Não é no difuso. Primeiro que não é no difuso, né? Na hipótese difuso, em caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo poderão propor ação de indenização a título individual. Essa caso de improcedência, eu preciso saber se for por suficiência de provas. E não é no difuso, é no caso dos individuais homogêneos, né? Que não tem, que ele pode pedir de novo. Não é do difuso. C. As ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Gente, então. Um RC. As ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. De novo. As ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Então, você imagina uma ação coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, tá? Não induz dependência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada, erga omnes ou outra parte delas, que delas advém, não beneficiarão os autores das ações individuais. Calma. Essa coisa assim, erga omnes ou ultra partes, já me confundiu. Né? Eu vou para outra, vou parar. Porque na minha mente está claro que nas ações coletivas dos direitos individuais homogêneos, é erga omnes. Então eu não tenho esse negócio de outra parte. As ações que versem sobre direitos coletivos de senso coletivo, ou seja, ultra partes, faz coisa julgada ultra partes, não erga omnes. É o difuso que é erga omnes. As ações que versem sobre direito difuso, faz coisa julgada. As ações que versem sobre direitos difusos, faz coisa julgada erga omnes. Não. Então vamos ter que começar de novo. Nós não achamos resposta. Letra A. Os efeitos da coisa julgada para o coletivo estrito sensu e o difuso, coletivo, não prejudica os interesses individuais integrantes, os interesses individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, da categoria, direitos individuais, aí você me confunde com homogêneo, né? Na hipótese de difuso, em caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão ingressar com ação de indenização. Por isso que eu acho que a B está errada. As ações coletivas que versam sobre os individuais homogêneos não induzem dependência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada para todos ou entre a parte dela advém não beneficiarão os autores das ações individuais. Nossa, gente. A menos horrível é a A, mas está muito mal redigido esse efeito aqui da A, sabe? Então, assim, ó. Efeito da coisa julgada do coletivo não prejudica os interesses individuais. Aí eles quiseram te confundir direitos individuais dos. Aí da coletividade, integrantes do mundo, sabe? Foi muito sacana essa questão. Porque pensa. Eles tentaram fazer assim. Os efeitos da coisa julgada para os direitos coletivos não prejudicam os interesses individuais dos integrantes da coletividade, grupo, categoria ou classe para te induzir a erro. Porque está falando de direitos individuais do povo, de quem quer que seja.
Então vamos lá, Hermione Granger. A coisa julgada em todos os interesses transindividuais, a coisa julgada em todos os interesses difusos e coletivos, nunca, ou seja, transindividuais, a coisa julgada, nunca prejudica as pretensões individuais, só beneficia, certo? Certo. Ou seja, sempre resta ao indivíduo entrar com a ação individual, que é o princípio da máxima eficácia. A coisa julgada só é transportada se for útil, se for in utilibus. Utilibus, se for útil. A repercussão da coisa julgada no plano individual ocorre segundo eventum litis, ou seja, somente quando a ação for procedente. Artigo 103, parágrafo 3º e 4º. A Hermione, você falou muito bem, Hermione. A coisa julgada em todos os interesses transindividuais, difusos e coletivos, leia-se, difusos e coletivos, transindividuais, a coisa julgada em todos os interesses. Gente, tá muito tempo seco. Então, a coisa julgada em todos os interesses transindividuais, difusos e coletivos, nunca prejudica as pretensões individuais. Só beneficia. Nunca prejudica, ela só beneficia, ou seja, sempre resta ao indivíduo entrar com ação individual, que é o princípio da máxima eficácia. A coisa julgada só é transportada se for... Então, a coisa julgada em todos os interesses transindividuais, que são os difusos e coletivos, nunca prejudica as pretensões individuais, só beneficia. Ou seja, sempre resta ao indivíduo entrar com a ação individual. É o princípio da máxima eficácia. A coisa julgada só é transportada se for útil para o individual. Isso chama-se se for in utilibus, que é uma mágica que a Hermione joga assim, se a coisa julgada for boa, ela vai. Então, o princípio da máxima eficácia é assim, a coisa só é transportada para o direito do coletivo, a coisa julgada só faz coisa julgada do coletivo para o individual aqui, nos direitos individuais homogêneos, se for útil para eles, se for boa. Então, in utilibus, que é transportada, se for útil. A repercussão geral, a repercussão da coisa julgada no plano individual, pensa, a repercussão da coisa julgada no plano individual, a repercussão da coisa julgada no plano individual, a repercussão da coisa julgada no plano individual ocorre secundum eventum litis, ou seja, somente quando a ação for procedente. O que significa que a repercussão da coisa julgada no plano individual ocorre somente secundum eventum litis, somente quando for ação procedente? Significa o princípio da máxima eficácia, que a coisa julgada é transportada se for in utilibus, ou seja, se for útil, somente se a ação for julgada procedente, segundo eventum litis. Assim se tem a seguinte regra para direito difuso e coletivo. Difuso. Coisa julgada efeito erga omnes impede a nova coletiva. Não impede que as vítimas entrem com ações individuais pelos prejuízos sofridos. Coletivo. Coisa julgada efeito ultra partes. Impede a nova propositura de ação coletiva. Coletivo. Foi julgado ultra parte, impede nova coletiva, mas não impede que as vítimas intentem com ações individuais pelos danos sofridos. Sobre direitos individuais homogêneos, o diferentão. Vamos lá. Se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for procedente, a sentença faz conjugada erga omnes e qualquer consumidor pode se habilitar na liquidação e promover a execução provando o dano sofrido. Agora, se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada improcedente, não importa o motivo, calma. Os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsórcio poderão propor ação de indenização a título individual. Porque se for julgada procedente, a sentença faz coisa julgada e qualquer consumidor pode se habilitar na liquidação e promover a execução do dano sofrido. Por quê? Ela é secundum eventum litis e trata-se da coisa julgada in utilibus, que é exatamente isso. Positiva faz, foi julgada procedente, faz trânsito em julgado.
Agora, se for julgada improcedente, não importa o motivo, não é por provas aqui. Aqui é segundo evento litis, não importa o motivo. Se eles não são litisconsorte, eles podem entrar de novo. Mas se eles entraram no processo interviram no processo como litisconsorte, eles não podem entrar e fazer trânsito julgado para eles. Agora, não cabe a propositura de nova coletiva, não cabe outra coletiva, mesmo que por outro legitimado coletivo. Não cabe outra coletiva. Lumus. O que significa lumus? Luz. Muito bem. Ficou muito bem. Muito bom. 3, né?